nós estudarmos Atos dos Apóstolos. Então vai ser uma série muito focada neste livro, tá? Sempre neste livro específico. E o tema de hoje é Cristo vai e o Espírito Santo vem, tá? Então, se você quiser anotar, tiver esse costume no culto, para a célula, Cristo vai e o Espírito Santo vem. Esse é o tema dentro da série do livro de Atos. Eu começo dizendo que Atos é a continuação de Lucas. Então, talvez tenha pessoas aqui com vários níveis de conhecimento, tem pessoas que já leram Atos, conhecem muito, tem outros que nunca nem leram Atos, nem sabem aonde fica na Bíblia e nem o que fala esse livro. Esse livro, ele é muito importante. Por quê? Porque ele cobre um período da igreja que outros evangelistas não abordaram. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas somente Lucas deu continuidade nos seus escritos. Mateus falou só ali da vida de Jesus, Marcos também, mas Lucas não. Lucas, ele deu continuidade nos primeiros 30 anos da igreja cristã. Então ele falou dos apóstolos. O que é Atos? Atos é ações. O que os apóstolos fizeram? Curaram pessoas, pregaram, batizaram. Então o livro de Atos é os apóstolos trabalhando, servindo a Jesus. Atos é a continuação de Lucas, do Evangelho. Olha que frase bonita eu coloquei na tela. O livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os Evangelhos e abre as epístolas ou as cartas de Paulo. Então ele fica ali entre os Evangelhos e as cartas. Ele está fazendo uma ponte. Imagine se não tivesse na Bíblia Atos. Ia ficar um vazio. O que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou? Ele faz essa ponte, falando das viagens de Paulo. Então é muito lindo o livro de Atos. É importante que nós todos conheçamos esse livro. Todos os presentes aqui, eu queria desafiar você nessa série a ler o livro de Atos, se você nunca leu. São experiências fantásticas, são curas, são milagres, são pregações, são viagens de Paulo, a primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo. Então é um livro muito rico e a gente pode aprender com Lucas parte 1 e Lucas parte 2, né? Lucas evangelista e Atos, Lucas 2. Então é a continuidade. Lucas, então, ele cobre 60 anos de história, 30 anos de Jesus aqui na terra e 30 anos depois de Cristo, o que os apóstolos fizeram. E é interessante também, se você for fazer um estudo das cartas de Paulo, Paulo tem 13 livros no Novo Testamento. Você precisa entender o contexto de Atos, porque Atos fala das viagens, onde Paulo passou em Corinto, tem lá a carta de 1 Coríntios, Paulo passou em Roma, tem a carta Romanos. Então vai falando Atos de todas as passagens de Paulo e dá um contexto histórico para o estudo, inclusive, do Novo Testamento. Então, gente, Atos é um livro fabuloso, é um livro fantástico, que tem que ser resgatado em nossas vidas, sempre ser estudado, porque tem muitas coisas importantes para aprendermos lá. Deixa eu falar sobre o escritor Lucas, né? Lucas é o escritor tanto do Evangelho de Lucas, quanto do livro de Atos dos Apóstolos. Primeira característica dele, ele era médico. Isso está registrado em Colossenses 4,14. Ele é referido como médico amado. Então, olha que bênção, né? Você imagine você ter uma pessoa na sua equipe missionária, um médico na sua equipe missionária, que bênção, né? Você vê que Lucas não era aquela pessoa que está pregando, você não vê ele discursando, mas ele está servindo a sua equipe missionária. Quando
o pessoal de missões vai fazer um trabalho, às vezes eles levam médicos, dentistas, cabeleireiros, pessoas para servir a comunidade, né? Crianças ali que nunca passaram por um dentista. Então, que bênção que ele serviu a Deus com a sua profissão. Ele também era gentil. O que era um gentil? Ele não era judeu, ele não tinha sangue judeu, né? Mas ainda assim Paulo o inclui, Paulo o leva junto, porque Paulo é o apóstolo que inseriu os gentios, né? Nós somos gentios, nós somos brasileiros, nós não somos judeus. E é tão bonito que o evangelho saiu da panelinha dos judeus, né? E atingiu todas as nações da terra. Ele também era um companheiro de Paulo, por isso que ele relata o que ele viu, ele relata aquela cena, outra cena, um milagre, uma cura, ele relata um naufrágio, ele vai relatando, porque ele era um companheiro de Paulo. E por último, ele era um historiador detalhista, tanto que se você ler o Evangelho de Lucas, no comecinho do versículo 1 até o 4, ele fala muito claro que ele escreveu um relato ordenado dos fatos. Olha isso que ele diz lá, pegue na sua Bíblia lá, Lucas 1, eu escrevi um relato ordenado dos fatos. Então ele era uma pessoa muito cuidadosa, muito atenta. Eu fico pensando, né? Você já imaginou essa turma na época escrevendo a dificuldade? Porque hoje nós temos um tablet, um iPad, nós temos um notebook, né? Nós temos um Word, Excel, nós temos PDF, nós temos uma impressora, Ctrl+P, já sai lá a impressora pronta, a escrita. Na época não existiam essas coisas, meus irmãos, né? Era uma dificuldade realmente para essas pessoas escreverem. Não tinha caneta Bic, né? Me dá uma resma de papel A4 aí. Não tinha essas coisas, eram muito rudimentares, até usavam peles de animais para escrever. Não tinha essas coisas que nós temos hoje, tão populares hoje, tão acessíveis. Então é de admirar a precisão histórica, o relato, né? Não dá para dar um del aí, delete, não tinha delete, tinha que escrever de maneira correta, né? Lembra daquele errorex, né? Errorex, será que tinha errorex? Claro que não. Então eles estavam numa época bem mais cientificamente, né, menos desenvolvida, mas mesmo assim eles faziam um relato preciso, um relato detalhado, porque eles entendiam que aquilo ali era algo muito sério para ser escrito e passado para outras pessoas. E se você ler tanto Lucas 1 e Atos 1, aparece Teófilo lá. Atos 1 fala: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar. Então parece que Lucas está escrevendo para alguém, o Teófilo, né? Talvez poderia ser uma pessoa de alta posição, até mesmo no Império Romano, uma pessoa que precisava receber esses pergaminhos, esses escritos, para poder até, quem sabe, divulgar para mais pessoas, ou até autorizar que essas obras fossem divulgadas. Não sabemos quem era Teófilo. O importante é que Teófilo hoje somos todos nós, que recebemos o Evangelho de Lucas, que recebemos o livro de Atos. Então hoje o Teófilo representa todos os destinatários que receberam essa obra. Talvez seja um homem real, ou até mesmo uma pessoa fictícia, não sabemos. O importante é que Lucas escreveu tudo isso com muita precisão. Algumas coisas que Atos 1, hoje nós vamos estudar capítulo 1. Eu vou falar de alguns tópicos de Atos 1. O primeiro tópico que eu gostaria de destacar é a ressurreição de Cristo. Atos 1:3. Depois
de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, primeira coisa que nós temos que falar aqui é a ressurreição de Cristo. Atos começa dizendo que Jesus se apresentou o quê? Vivo. Ele se apresentou vivo. Entenda bem, Lucas 1, Atos, Lucas 2, é a continuidade. Se você ler o Evangelho, Cristo morreu. Mas como que ficou o final da história? Cristo morto numa cruz? Não. Ele foi ressuscitado. E ele apareceu a várias pessoas, né? Apareceu às mulheres que foram no túmulo, apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, e apareceu até Paulo na estrada de Damasco. Então, primeiro tópico importante é que Cristo ressuscitou, se apresentou vivo e falando com eles acerca das coisas do reino de Deus. Um outro ponto importante, ainda no capítulo 1, é a promessa do Espírito Santo. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Qual foi o tema o tema de hoje? Cristo vai, o Espírito vem. Então, eles estavam aguardando o Espírito Santo vir, que é o capítulo 2 de Atos, o chamado Pentecostes, dia de Pentecostes. Essa pregação vai ser semana que vem, porque tem aquela questão que os discípulos falam em línguas, né? A glossolalia, tem muita dúvida a respeito sobre isso. Nós vamos tocar nesse assunto também na semana que vem, no capítulo 2 de Atos. Mas o certo é que Cristo havia dito: eu vou ao Pai, mas deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Então agora eles estavam esperando a promessa, ainda o Espírito Santo não havia descido. Cristo vai, o Espírito Santo vem. Não havia acontecido ainda no capítulo 1 esse fato, um fato importante também na teologia cristã. Minhas testemunhas, esse texto é muito conhecido, acho que a gente podia até ler junto, Atos 1:8, alguns falam que esse versículo até é um resumo do livro de Atos, Atos 1:8, vamos ler junto na tela? Mas vocês receberão poder descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, eles vão receber o Espírito Santo, e eles vão agora ser as testemunhas, por isso que se chama Atos dos Apóstolos. Os apóstolos vão começar a trabalhar, os apóstolos vão começar a pregar, eles vão receber poder, e vão sair para evangelizar, e aí, em Jerusalém, que é a parte mais onde eles estão, Judeia, uma região maior, até os confins da terra. Então o evangelho vai se expandindo de onde eles estão até os confins da terra. E é interessante essa palavra testemunha, que é o que nós temos que ser hoje, testemunhas. O que uma testemunha faz? Por exemplo, teve um acidente aqui, eu sei lá o que, aí o pastor Daniel foi chamado para ser testemunha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar o que eu vi e ouvi. É isso, testemunha, é você relatar, não é para você mentir, é para você relatar o que você viu. É isso que os apóstolos tinham que fazer, ser testemunhas. Essa é a maior pregação, gente, a melhor pregação é ser uma testemunha. Olha, estou indo lá na IPI, Deus está mudando a minha família, estou sendo tocado nas pregações, vamos lá comigo. Essa é a maior pregação, gente, é você testemunhar. Olha, Deus está tocando no meu casamento, Deus tem abençoado minha família. A pessoa, poxa, eu quero ir nessa igreja, ouvir a palavra de Deus também. Então, a testemunha é somente falar o que ela viu, o que ela está vivendo. Não precisa ser formado em teologia para você evangelizar alguém, para você convidar para a célula, para você convidar ao culto, para você convidar para um discipulado. Você não precisa ser formado em teologia, você somente tem que ser uma testemunha de Jesus.
Um outro assunto também importante, a ascensão de Jesus. Talvez você não sabe o que é isso. A ascensão de Jesus, Atos 1:9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então o que é a ascensão de Jesus? É o evento que Jesus Cristo voltou para o céu, subiu a Deus, e Ele está sentado à direita de Deus. Ele veio de lá para a terra, viveu aqui, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, né? A ascensão de Jesus. Então Ele está lá sendo exaltado, glorificado, né? E o Espírito Santo que está presente na igreja hoje, né? Cristo vai, o Espírito Santo vem. Claro que Jesus está aqui, Deus está aqui, mas de forma mais dinâmica, quem é a pessoa da Trindade que está em destaque no nosso tempo é o Espírito Santo, que Ele está agindo em nosso meio. Então Cristo ascendeu, Ele cumpriu a sua missão nessa terra. Unidos em oração, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Interessante a oração, né? O livro de Atos fala muito de oração. Não é verdade que a gente não gosta muito de orar, né? Oração é uma coisa difícil. A gente parece que sofre de TDAH, né? A gente começa a orar e aí se perde no caminho. Eu sofro disso também. Começa a orar, ô Senhor, obrigado pelo dia, será que eu comprei banana hoje? Vai divagando, né, a mente, né? Mas irmãos, a oração ela é necessária, há uma disciplina espiritual importante aqui, porque você lê Atos, fala de oração, né? Estamos agora na nossa campanha, né, de jejum e oração. É um desafio a oração realmente. A gente não gosta de orar, a gente prefere uma televisão, um streaming, um Reels no Instagram, é mais prazeroso, mas não é o propósito de Deus para nós. Então a disciplina da oração, eles estavam unânimes em oração, né? Ali estava mulheres, Maria, irmãos de Jesus, os apóstolos, estavam ali todos em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo. A substituição de Judas, Atos 1:16, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Você deve ter ouvido falar de Judas, né? Jesus tinha 12 discípulos, um traiu, né? Traiu vendendo Jesus pelas moedas, e aquele homem, Judas, fez uma decisão tão triste, né? Eu fico pensando como uma pessoa caminhava com Jesus, andava com Jesus, via os milagres, né? Judas viu os milagres, né? Judas viu Jesus alimentando uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Judas viu Jesus transformando água em vinho. Judas viu Jesus ressuscitando Lázaro. Judas viu e ele foi capaz de vender Jesus. Que tristeza. E então você conhece a cena, Jesus está lá numa noite do Getsemane, chegam lá os soldados e ele dá um beijo em Jesus, e os ladrões e os soldados já sabiam que era o sinal, aquele que Judas desse um beijo. Jesus vai preso e aí a cena segue adiante. Judas poderia ter se arrependido, Judas poderia ter buscado consolo, conforto, arrependimento, mas não, ele preferiu o caminho do suicídio. Ele tirou a própria vida, e a sua consciência o atormentava, e ele não lidou com essa culpa, e ele preferiu tirar a vida. Mas eu quero dizer para você que está aqui, o suicídio nunca é uma solução abençoada. Judas é um nome que ficou
envergonhado. Ninguém aqui, eu acho, tem filho chamado Judas. Ninguém coloca nome de filho em Judas. Às vezes quando a gente tem um pitbull bravo, a gente até põe Judas, o nome dele, mas nome de filho eu nunca vi. Foi um nome que ficou manchado na história, porque ele poderia ter se arrependido, porque eu vejo que, assim como Pedro e outros discípulos foram também falhos, fracos, mas eles tiveram um reencontro com Cristo. Jesus disse assim: Pedro, tu me amas? Apacenta. Pedro teve uma oportunidade de reconstrução com Cristo. Então, meu irmão, o suicídio é a pior escolha que você pode tomar. Cristo está sempre de braços abertos para todos que querem um recomeço, e Ele quer que nós iremos e vamos até Ele com o coração arrependido, e Ele vai nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. E assim era necessário escolher um novo discípulo, porque eram 12, né? Um suicidou, então agora tinha que escolher um novo, que era o Matias, foi escolhido. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, conhecido como Justo, e Matias. Então os apóstolos precisavam compor o time. Imagine um jogo de futebol, né? Onde você tem um jogador a menos. Então o número 12 é um número simbólico, as 12 tribos de Israel. Jesus escolheu 12 apóstolos, e eles completaram o time, fizeram uma seleção, fizeram uma avaliação, e 2 homens chegaram até a final dessa seleção, que foi o José e o Matias. E aí em oração, ali, e a Bíblia fala que eles lançaram sortes, né? Aí você fala: nossa, pastor, lançaram sortes? Está lá na passagem isso. É porque naquela época, para não haver um certo favoritismo, dizer, eu prefiro você, eu prefiro aquele, eles tinham essa cultura de lançar a sorte, um sorteio, e aí o nome que saísse era porque a vontade de Deus estava sendo estabelecida, Deus decidiu, e aí não haveria um favoritismo humano. Isso era uma prática da Bíblia, lançar sortes, né? Tanto no Antigo Testamento também. E assim eles entenderam que Deus, na sua soberania, escolheu o Matias através da oração. Lá fala, eles oraram e lançaram as sortes, né? Hoje talvez nós faríamos uma votação, né? Seríamos mais democráticos, e nós entendemos que a democracia também se estabelece através da votação. Na igreja é assim que funciona nos cargos de liderança, né? Presbíteros, diáconos, a gente faz uma oração e faz uma votação democrática. Aqueles que foram mais eleitos, entendemos a vontade de Deus soberana sobre aquela eleição. Então, gente, esse é um resumo do capítulo 1 de Atos. Você vê quantas coisas importantes, né? Quantos ensinos aqui para nós. E na semana que vem nós vamos para o capítulo 2 do livro de Atos. Quero que você venha aqui semana que vem para juntos continuarmos esse estudo, mas eu quero encerrar com algumas aplicações práticas. A primeira aplicação: o conhecimento é instrumento de Deus, tá? Ignora aquele S ali, instrumento de Deus. Então, o que nós percebemos? Que Lucas, ele era um médico, e ele, além de médico, ele foi um pesquisador detalhista. O conhecimento é instrumento de Deus. Imagine se Lucas não tivesse registrado, tanto Lucas, parte 1 e a parte 2, Atos, nós não teríamos acesso a essas lindas lições que nós temos aqui hoje. O dia de Pentecoste, a escolha de Matias, a substituição de Judas, a ascensão de Jesus, são coisas que a gente não teria. Então, há igrejas que falam assim: não, crente não tem que estudar. Eu já ouvi essas histórias, eu já ouvi pessoas que chegaram no seu pastor e falaram que queria fazer, acho que advocacia, parece, direito. Aí o pastor falou assim: não, o negócio de direito Deus não abençoa não, porque é defender criminoso. Será que é a razão que está correta? Tem igrejas que acham que o pastor não precisa fazer teologia.
Ele só subir no púlpito e começar a falar o que o Espírito Santo lhe trouxer à mente. Então isso é uma ignorância, porque Deus usa o conhecimento, Deus usa o médico Lucas, Deus usa os estudos, Deus usa as profissões, Deus usa a ciência. Para com essa ideia na sua cabeça. Não vou em psiquiatra, não vou em psicólogo, porque Deus pode curar. Deus pode curar, mas Deus também usa os meios naturais e os meios sobrenaturais, né? É assim. Então nós não temos dificuldade com o conhecimento. A segunda aplicação: o bastão do evangelho deve ser repassado. Você sabia que os discípulos, eles foram chamados de testemunhas, e eles fizeram a parte deles, só que nós hoje temos que dar continuidade, não acabou ali. Nós estamos escrevendo Atos capítulo 29, porque o livro de Atos vai até o 28, então nós estamos escrevendo o 29, eu acho que é isso, né? Por ali. Então nós temos que dar continuidade, irmãos. Porque eu coloquei bastão? Tem uma corrida chamada corrida de revezamento. Um corre e o outro já vai correndo aqui e pega aqui com a mão nas costas, já pega o bastão. Aí sai correndo, o outro já está lá na frente, já vai correndo, já pega o bastão e vai. É assim, o bastão tem que ser passado, o evangelho tem que ser passado. Eu, o pastor Daniel, há muito tempo atrás, né? Eu estava sentado num banco como você, assistindo um culto, me preparei, fui para o seminário e hoje eu estou pregando na igreja. Talvez você que está sentado nesse banco, daqui a alguns anos você estará aqui no meu lugar, e o bastão vai sendo passado, e de geração em geração a palavra de Deus vai sendo anunciada, e nós precisamos ser essas testemunhas de Jesus, porque se uma geração falhar, nós perdemos toda a história do cristianismo. Nós temos que manter de geração em geração a palavra de Deus. Em último lugar, o texto também nos fala, capítulo 1, que os discípulos, antes de escolher o substituto de Judas, eles oraram. E nossa vida também, meus irmãos, tem que ser regada de oração. Tudo que formos fazer, orarmos. Vai ter aqui na igreja uma eleição de oficiais. Antes da eleição, uma semana de oração. Eu estou em dúvida, pastor, se eu mudo de cidade, oração. Estou em dúvida se eu separo o seu caso, oração. Sempre buscar a orientação divina. Amém?